Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com uma live da Classmaker Educação, marcando aquele encontro bacana com vocês, falando sobre educação, dicas interessantes, tendo muita interação, muita pergunta, muita resposta. E como prometi para vocês, hoje, dia 21, a gente está com ninguém mais e ninguém menos do que a professora doutora Ana Maria de Grado Hessel, falando tema super bacana sobre autopoiese. Vocês conversaram muito comigo, fizeram muitas perguntas, pediram bastante o que é, como funciona. Então nós falamos se nós vamos trazer para vocês. Nós sempre falamos muito sobre autopoiese, em várias circunstâncias diferentes, quando eu fiz as apresentações. E me perguntaram, Carla, o que é autopoiese? Eu respondi, mas veja, ninguém melhor para falar sobre autopoiese do que aquela que entende extremamente disso e consegue falar com propriedade. A gente busca sempre trazer aquelas informações que são relevantes para você, educador, e sempre trazendo informações que são fidedignas, daquelas fontes que realmente a gente sabe que são boas, ok? Eu vou passar com vocês a nossa agenda de lives e em seguida eu vou me apresentar, ok? Então vamos lá. Segunda-feira, dia 24 de agosto, nós vamos estar com a Thaís Falcão, falando sobre alfabetização midiática na educação. Um tema extremamente importante. Ano que vem estamos aí com educação digital fazendo parte do nosso currículo. As aulas sendo aí mudadas e alternadas com o ensino híbrido, tendência da Espanha, tendência de Portugal. Então isso daí vai ser um tema muito importante. E a live da Thaís, ela complementa a live do Alberto Freitas, que ele falou sobre fake news. Então, qual a importância desse trabalho, ok? Dia 26 de agosto, nós vamos trazer uma live bem diferente. Nós vamos trazer aqui os nossos alunos do curso de Educação 4.0. E esses alunos vão estar falando como funciona a colocação, os elementos da Educação 4.0 no cenário de trabalho deles. Então, a nossa live vai falar justamente sobre o protagonismo do professor na Educação 4.0. Vamos trazer aí 5 alunos incríveis. Uma das nossas alunas não vai conseguir participar, então nós estamos aí já combinando aí com o Alex como que nós vamos fazer essa live. Essa aluna nossa está lá em Portugal, ela não consegue participar esse horário, vão ser 2h30 da manhã. Não dá para ela participar, mas é uma participação importante porque ela trabalha com a coordenação das escolas em Portugal, da Secretaria de Educação. Então vai ser muito interessante a gente entender essa internacionalização, o que está acontecendo lá fora com relação também à pandemia e o pós-pandemia. No dia 28 de agosto, nós vamos trazer o professor Luiz Henrique, um professor do Estado, do Colégio Público, e ele vai estar falando sobre o uso de metodologias Maker no PEI, no período de ensino integral. É um assunto extremamente pertinente agora com a entrada do Fundamental 2, né, de um novo ciclo dentro do contexto do ensino médio, do horário do ensino integral. Então é muito importante a gente entender como esses alunos foram abraçados, recepcionados e de que maneira essa inclusão acontece. Abrindo o nosso mês de setembro, mês amarelo, é um mês da prevenção do suicídio. Vamos trazer para vocês a doutora Elaine de Sarno, e ela vai estar falando sobre essa questão assim tão delicada. Como que a gente observa esses sinais, o que seria uma boa saúde mental nesse contexto, orientações, dúvidas, é extremamente importante se nós vamos considerar esse cenário que nós temos tantas pessoas, tantos jovens em casa, tantas pessoas aí, a gente está acompanhando o noticiário, cometendo suicídio, e o pessoal fala, olha, eu não vi sinais, como a gente até conversou sobre os 7 hábitos socioemocionais com a Luciane, tá comendo muito, tá comendo pouco, dorme muito, dorme pouco, como que funciona isso, tá? Na sexta-feira, dia 4 de setembro, nós vamos estar com o professor João Carlos Santana, ele está voltando. Nós fizemos uma live falando sobre os ambientes virtuais de aprendizagem.
E o pessoal pediu, João, ensina pra gente como trabalhar com essas ferramentas virtuais. E o João está voltando com todo esse conteúdo. Então vai ser assim, uma live incrível, com muito exemplo, muita pergunta. O pessoal já está me mandando umas perguntas aí que eles querem saber como funciona, a questão do Excel, dos gráficos, o pacote Office, o Google Classroom, ou seja, as dúvidas relevantes para o Google Education, ok? No dia 9 de setembro, nós vamos trazer a doutora Cláudia Lopes, psicóloga, psicoterapeuta, e ela vai estar falando para a gente sobre a neurociência e a educação, ou seja, como focar no potencial do estudante. Então ela vai estar tirando as dúvidas e ela vai falar sobre a plasticidade do cérebro e também aquele estudo incrível de Gardner falando sobre as inteligências múltiplas. No dia 14 de setembro, a doutora Cláudia vai voltar e ela vai falar sobre educação inclusiva e cultura maker. A doutora Cláudia, ela já tem muitos anos, ela atua aí nas prefeituras, tá, municipais de São Bernardo do Campo, e ela trabalha com o ensino maker como uma ferramenta de inclusão. Extremamente interessante essa live dela e vale muito a pena a gente assistir. No dia 16 de setembro, nós vamos trazer a Roberta Guadanucci, falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. Agora a educação bilíngue faz parte oficialmente agora do currículo, temos horas, enfim, agora você tem que ter isso inclusive no ensino superior. Então, como essa resolução foi liberada ontem, ela como professora de inglês, ou seja, é uma pessoa aí atuante, nós temos aí um trabalho bem bacana junto com a Roberta, ela vai estar trazendo toda a resolução da educação bilíngue para a gente, está trazendo isso daí em primeira mão, ok? No dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui o Sebastian, eu não sei se eu vou falar o nome dele correto. Alex, me ajuda o nome dele. Qual é o sobrenome dele? Gelic. Tá, nós vamos estar aqui... Então nós vamos ter o Sebastian Gelic aqui e ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como uma ponte, como uma ferramenta entre culturas diversas. Extremamente interessante, gente. Ele já atua há muito tempo na educação, nessa questão dos indígenas e como que funciona essa ponte, né? Esse andar entre essas comunidades, pensando em um potencial em tudo aquilo que nós podemos usar. No dia 8 de setembro, vamos ter o nosso curso de redes sociais como ferramenta de avaliação online, extremamente importante, porque redes sociais é uma das ferramentas que a gente utiliza junto com o portfólio digital. E junto com isso, por que nós trouxemos essas duas lives importantes quando a gente falou do Beto sobre fake news e também sobre a alfabetização midiática? Porque nós vamos ter o nosso curso de redes, ok? Bom, vocês já me conhecem, eu sou Carla Luquizic, tenho mais de 30 anos aí de experiência na carreira, tenho uma formação voltada para a educação, tenho mestrado na PUC, no programa do TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e agora estou fazendo o meu doutorado, sou doutoranda, e falo justamente sobre a formação e capacitação dos docentes dentro do contexto das escolas mais inovadoras do mundo. E, lógico, eu disse para vocês que eu tenho uma professora orientadora, e essa professora orientadora está aqui hoje, que é a professora doutora Ana, que vocês vão conversar com ela. E vocês vão saber por que a gente gosta tanto dela e por que aquilo que a gente está fazendo é de extrema relevância para vocês, educadores. Então, agora nós vamos passar para o Alex vai se apresentar e depois a professora Ana já vai começar a falar. Gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, vamos começar a nossa live. Vamos interagindo aí nas nossas redes sociais, o pessoal já está entrando aqui, então vamos mandando perguntas, eu vou estar moderando, eu vou passando as perguntas para a professora, e aí a gente vai fazendo a nossa live da maneira que vocês já estão acostumados. Então, Alex, muito obrigada por estar aqui, boa noite, super bem-vindo. Professora Ana, boa noite também, seja super bem-vinda para a nossa live. E Alex, é com você. Boa noite, Carla. Boa noite, professora Ana. Boa noite, pessoal. Vocês estão aí em casa nos assistindo, nos acompanhando. Bom dia, boa madrugada, boa tarde para quem vai ver em outro horário também. Hoje nós estamos aqui para falar com a professora Ana sobre um tema que está relacionado à autopoiese. Ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso. Mas antes eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, compartilhem a nossa live.
Assista ela também pelo Facebook, pelo YouTube, através do site também da Classmaker. E se vocês forem lá no YouTube, não esquece de clicar lá no sininho, tá? Para vocês acompanharem todas as lives que a gente soltar lá. Muitas das vezes vocês não podem acompanhar a live em tempo real. Então, basta acessar o YouTube, clicar lá no sininho, ou até mesmo no próprio, na própria página do Facebook, aqui na página da Carla, vocês também podem clicar no sininho ali, e aí sempre que for ter live, vocês irão saber. Mas eu já deixo adiantado para vocês que toda segunda e quarta-feira, às 9 da noite, nós estamos trazendo temas importantes para vocês por meio das lives. Quando for ter de sexta-feira, a gente sempre avisa antes, tá, pessoal? A gente sempre avisa uma live anterior, ou naquela semana a gente sempre avisa, olha, gente, nessa semana, sexta-feira também vamos ter live, porque em casos excepcionais, nós abrimos aí esse canal na sexta-feira, por exemplo, para trazer a professora Ana aqui, né, que ela também tem uma agenda bem cheia. Ela é educadora, ela sempre está aí ministrando aulas, cursos voltados para a educação. Então, é muito importante de deixar isso bem claro para vocês também. Uma outra coisa também, quem mais compartilhar as nossas lives, nós temos um sistema que a gente consegue acompanhar quem está compartilhando, e aí no dia 8 de setembro, a pessoa que estiver mais compartilhada a nossa live vai ganhar uma bolsa para fazer o curso de redes sociais, que será ministrado pela Carla. Além do curso de redes sociais, nós também estamos preparando para vocês, provavelmente para o fim de setembro, tá? O curso de hands-on, ou seja, mão na massa, pessoal, onde o professor Vergaça irá tratar com vocês alguns temas sobre robótica e, de fato, como você colocar em prática o ensino maker. Mas é aquele lá, mão na massa mesmo. Então, para fazer esse curso, é necessário que você tenha já reservado algumas ferramentas que os alunos que se cadastrarem, a gente vai estar passando para eles quais são essas ferramentas que vocês precisam ter, tá? E um espaço também dentro de casa para vocês fazerem isso. O ideal é que a aula seja feita por alunos maiores de 18 anos. Se você é menor de idade e quer fazer essa aula também, porque ela é prática, né, na área de robótica também, ele traz alguns conceitos de robótica, faça isso acompanhado de um adulto. A gente também vai conversar sobre esses detalhes a partir do momento que a pessoa entrar em contato com a gente. Bom, mas vamos lá, porque hoje a gente tem essa convidada mais que especial, a professora Ana Maria de Grado, também minha orientadora no doutorado. Tem um histórico lindo aí de pesquisa juntamente com ela. Eu costumo dizer para ela que ela é a minha mãe acadêmica, gente, porque desde a graduação ela vem me acompanhando em vários projetos aí. E hoje ela está aqui para falar com a gente sobre um conceito que ele é muito importante para a gente que trabalha com educação, que é o conceito de autopoiese. Então, a Ana vai falar com a gente sobre a autopoiese, um conceito que explica a aprendizagem do ser vivo. Mas é claro que ela também vai linkar a autopoiese aí com o seu cotidiano, com o seu dia a dia educador. Professora Ana, por favor, se apresente, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica para o pessoal saber aí toda a sua investida na área de pesquisa, né? E também conta para a gente um pouquinho da sua experiência profissional, para que as pessoas também conheçam mais sobre quem é a professora Ana Maria de Grado Hessel. Quem é a doutora Ana Maria de Grado Hessel? É com você, Ana. Obrigada, Alexa. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui para conversar com o público, com os professores, com os educadores, e sendo apresentada por vocês dois, que são duas pessoas especiais na minha trajetória enquanto professora do TID, da PUC, dois doutorandos, pessoas brilhantes e que estão fazendo coisas excelentes, ótimas, né? Eu acho que eu vou contar um pouco sobre mim, mas não muito, mas assim, eu queria dizer que tem muito mais coisa interessante de vocês, jovens, aí, desenvolvendo, né, pesquisas interessantíssimas do que falar de mim. Mas tudo bem, eu atualmente estou na PUC São Paulo, no programa de estudos pós-graduados, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. A abreviatura dele é TIDD, T-I-D-D. Então, é um programa interdisciplinar
que trabalha com várias frentes de pesquisa, e a minha tem a ver com aprendizagem, né, e cognição, e semiótica cognitiva. E para chegar aqui, a minha trajetória é bastante longa, eu já passei por escola pública, eu tenho uma formação na graduação de jovem, já de garota, na PUC mesmo, como pedagoga, e depois eu enveredei pela área da tecnologia, fiz análise de sistemas, programação. Então, eu tenho essa formação, e ao longo da minha carreira fui desenvolvendo tantas coisas, e elas foram pela educação e pela tecnologia, a tal ponto que se justifica o fato de eu estar num programa em que é pautado, né, as temáticas são todas da tecnologia, e eu estar como educadora, né, assim, imbricada entre uma e outra área. E tanto que quando começaram a surgir as primeiras iniciativas em tecnologia educacional, eu estava lá, sempre envolvida, sempre acompanhando. Então, assim, eu fui assim entremeando muitos conhecimentos. Então, ao longo desse grande percurso, eu tive muitas experiências. E esses 10, 12 anos nos quais eu estou no TID, eu estou tendo a oportunidade de sempre me atualizar, porque as temáticas que surgem para estudo de doutorado e de mestrado são extremamente empolgantes, né? Extremamente interessantes e diferentes, porque vocês bem sabem, no âmbito, né, nessa esfera, as coisas acontecem com uma rapidez, as novidades surgem, então toda uma terminologia, né, é um neologismo mesmo, surge, e a gente está sempre ouvindo conceitos novos, ideias novas, então há uma necessidade de sempre estar, né, conhecendo o que está sendo falado, o que está sendo estudado, enfim. E isso exige da minha parte sempre estar imersa, né, mergulhada nesse mercado e ouvindo os pesquisadores nacionais, internacionais. Eu teria bastante, por exemplo, esse semestre passado, com os alunos do TID, nós fizemos um em temáticas sobre educação, cognição, gamificação, escolas criativas, maker-centered learning, enfim, aprendizagem com games, e foi extremamente interessante. Então, assim, nós fizemos um mergulho de atualização sobre as temáticas que estão sendo faladas hoje. Bom, depois vocês podem estar lá no meu Lattes e conhecer as outras coisas que eu fiz, né? Mas elas sempre foram passo a passo, lado a lado, educação e tecnologia e educação. Então, foi inevitável chegar aqui e estar nesse âmbito, né? Hoje, as minhas disciplinas no TID, elas abarcam mais a questão de teorias de aprendizagem, as teorias avançadas, e uma das teorias que eu trato, nas duas disciplinas, no primeiro semestre e no segundo. Agora, no segundo, eu vou tratar mais a miúde durante algumas aulas. É justamente o conceito de autopoiese que eu me proponho a conversar com vocês hoje. Bom, eu tenho o Lattes, é só procurar pelo meu nome, Ana Maria de Grado Hessel, né? O Hessel é Hessel. E tem o meu e-mail, que eu poderia deixar depois para vocês, se vocês quiserem escrever aqui no bate-papo, eu posso deixar, mas no fim, é o digrada@uol. Tudo bem, ok. Qual a pergunta agora? Estou pronta. Agora está pronta. Que legal, professora. Antes da pergunta do Alex, tem uma pessoa que entrou em contato comigo hoje à tarde, quando viu o post da live, e ela pediu para mim te mandar um abraço e um beijo. É a Ana Paula Gananucci. Ela trabalhou com você na Secretaria de Educação.
E na hora que ela viu o post, ela entrou em contato comigo, ela falou assim, nossa, ela falou, eu não acredito que vocês vão estar trazendo uma colega de trabalho muito querida da Secretaria da Educação. Ela falou de muitos anos atrás, ela falou, mas uma pessoa fantástica. Então, cara, durante a live, manda um super beijo no coração da Ana. Ela falou, porque olha, eu matei as saudades só de estar vendo o post. Ela falou, eu vou tentar entrar nessa live também. Ela falou, Ai, mas que se eu não coisa conseguir, boa. você manda um beijo para ela enorme. Um grande beijo também para Ana Paula. Nossa, que coisa gostosa se encontrar depois de tantos anos, né? Maravilha. Ana, Maravilha. eu vou começar, né, pedindo para você explicar para a gente, por gentileza, o que é a autopoiese. A autopoiese é esse termo aí que a gente vem utilizando bastante na área educacional, principalmente, né, a gente que vem trabalhando com tecnologias e educação, é um termo que muitas das vezes as pessoas não conhecem no geral, e que eu acho importante que as pessoas venham saber para estudar, porque ele ajuda a gente a entender bastante sobre essa questão da educação. Mas, enfim, quem tem que falar sobre a autopoesia hoje aqui é você. Eu sou suspeita, porque, afinal de contas, a gente trabalha junto, né? Você me orienta durante o doutorado, durante o mestrado, e a gente usou bastante durante o mestrado também essa questão da autopoiese. Mas explica para a gente, para o educador que está em casa nesse momento, e também para quem não é educador, mas se interessa muito pela educação, pelo tema, o que é autopoiese? Então, nossa, tem muita coisa para se falar por autopoiese. Eu preciso ser sintética, porque senão eu vou ocupando muitos espaços, e como professora que sou, gosto de falar, e eu vou tomando a palavra, e vou me empolgando e vou longe. Mas é o seguinte, eu primeiro vou contar para vocês por que eu me aproximei do conceito de autopoiese. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na PUC São Paulo, no programa Educação Currículo, e tínhamos uma querida professora, escritora, teórica, pesquisadora, que é a Maria Cândida Moraes, né? E também a Ivani Fazenda. A Ivani Fazenda foi minha orientadora de doutorado. E nós estudamos com elas, né, essas... Gente, eu acho que a professora Ana teve um Poiese. probleminha. Oi, Não, Ana? voltou. Voltou. Oi. Ah, deu uma Foi travadinha travado, na sua conexão. A gente ouviu até a parte que você falou da professora Maria Cândida, que era uma colega maravilhosa que você conheceu aí, e foi por meio dela que você chegou a conhecer a autopoiese, correto? Isso. Então, a autopoiese é um conceito trabalhado na teoria de Santiago. Essa teoria foi desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela, dois teóricos chilenos do Chile, na Gente, a gente está. escreveram sobre isso, e existe alguns livros para conhecimento nosso, né? Um deles se chama, eu tinha ele bem aqui agora, Árvore do Conhecimento, né? Legal. Tanto que nesse semestre estarei em alguns capítulos. Vocês dois, tanto Carla como você, Alexandro, já estudaram comigo esta teoria, né? A Carla já tem conhecimento dessa teoria já há alguns anos, né? Já desde a época do mestrado. É uma teoria baseada nos estudos da biologia. Então, são constatações que os pesquisadores fizeram e acabaram construindo, né, essa teoria. Observando os seres vivos, eles compreenderam que o ser vivo, para se manter vivo, né, para se manter nessa vida, é preciso o tempo todo aprender. Então, ele tem que aprender para manter esse equilíbrio de vida, né? Por exemplo, nós estamos frente a uma situação de abrir uma porta, né? Eu vou começar a exemplificar para as pessoas entenderem, né? Eu vou construindo o conceito.
Então, digamos que a gente está numa situação de abrir uma porta, mas assim, você não reconhece naquela porta nenhum elemento de outras portas, de todas as portas que você já teve contato na sua vida. Aquela porta não tem maçaneta, né? Não tem nenhum trinquinho, não tem uma chave, e você tem que passar por ela. Então, assim, evidentemente que você vai ter que fazer uma aprendizagem, né, a partir da sua experiência com a questão, o problema, né, o desafio de ter que abrir a porta, e vai aprender como abrir aquela porta. Então, assim, é uma situação na qual o ser vivo tem que, frente a um desafio, né, Sim. lançar algumas hipóteses e construir o seu conhecimento. Então, de alguma maneira, vai, aperta aqui, aperta em cima, aperta embaixo, põe as mãos, empurra, vira de um lado, vira do outro, e a porta, há um certo movimento, a porta se abre. Então, assim, o que foi feito? Foi feita uma construção, foi aprendido, né, um mecanismo de abrir essa porta, no caso. Então, esse é um exemplo comum. E fazemos isso o tempo todo nós estamos fazendo aprendizagens. Quando nós interagimos com o outro, nós estamos aprendendo sobre o outro, sobre o gênio do outro, sobre o que ele pensa, enfim. E tudo isso vai nos mantendo vivos. Se a hora que o ser humano perde a capacidade de interagir com o meio ambiente, ele fica completamente perdido. Isso já acontece no momento em que o ser humano perde as suas forças vitais, a sua capacidade de se manter vivo, e aí já é um processo degenerativo ao encontro do seu término, da sua morte, do processo degenerativo e assim por diante. Então, o que acontece, né, com o ser vivo, Maturana e Varela? Agora eu vou entrar no conceito de autopoiese. Acontece que o ser vivo, a primeira constatação dos teóricos é que esse ser vivo, todo ser vivo, constrói a si mesmo. Então, ele tem uma organização autopoética. Na verdade, existem dois aspectos a ser observados no ser vivo, uma organização e uma estrutura. A organização é a maneira como ele é composto. Então, eu tenho uma cabeça, eu tenho um sistema circulatório, eu tenho audição, eu tenho um sistema endócrino, eu tenho um sistema digestivo, enfim, eu sou organizada dessa maneira. Um outro animal, digamos, um cachorro, ele pode ter os mesmos órgãos, mas, assim, tem uma organização tanto diferente da humana. Uma formiga deve ter os seus sistemas e tudo mais, é um ser vivo, mas totalmente diferente de um ser humano. Então, assim, essa estrutura, aliás, essa organização, ela é própria de cada espécie, né, de cada raça, espécie, né, e ela não se altera, ela pode se degenerar, né? Eu posso, assim, começar a sofrer do fígado, perder os cabelos, ter problema no meu paladar, eu fico adoentada, sou atacada pelo corona e assim por diante, né? O que muda no ser humano é a sua estrutura. Então, assim, eu vou envelhecendo, minha estrutura vai ficando desgastada, a minha organização vai se desgastando, então, estruturalmente, eu vou me modificando, né? Vai havendo uma modificação. Então, e outra característica do ser vivo, ele precisa sempre estar interagindo com o ambiente para saber, né, como é que ele tem que se equilibrar. Por exemplo, ele está à mercê da temperatura do ambiente, né? Se faz frio, se faz calor, então eu tenho que me agasalhar, eu tenho que tirar a roupa, isso tudo para manter uma homeostase, um equilíbrio do meu organismo. E assim eu vou interagindo com o ambiente de todas as formas possíveis, né? Sensivelmente, e eu interajo com outros seres vivos a partir da linguagem. E o que tem de mais importante nesse conceito de autopoiese é o seguinte, é que eu sou dependente do ambiente para viver, para interagir e para ter parâmetros, para ter informações para que eu possa manter o meu equilíbrio e minha estrutura. Mas, por exemplo, não é o fato por exemplo, de interagir com uma pessoa e a pessoa dizer o que ela pensa, que aquilo que ela pensa vai, de alguma maneira,
me fazer pensar igual. Eu tenho um filtro, né? O ser humano, ele filtra tudo que ele recebe, então nem tudo que ele recebe ele absorve como uma verdade ou como um dado necessário para o seu equilíbrio. Então, a Equilíbrio. gente diz que o ser humano tem uma dependência do ambiente físico, mas ele tem uma autonomia. Então, aí que está a, o paradoxo, né? Ele é autônomo e dependente. Dependente porque ele precisa da informação do meio, mas ele vai reagir conforme digamos assim, o seu programa interno, né? Como se ele tivesse assim um programa básico lá, um printing dele que funciona como os algoritmos, né, que ele possui para o seu funcionamento e para a sua sobrevivência. Legal. Ana, Bom, eu estou então, falando isso, desculpa, desculpa, retomando, só, pode tomar. só fazer uma síntese aqui. Então, eu posso dizer que a autopoiese é a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Então, esse ser, ele nasce como nós nascemos, enfim, tudo, ele cresce, se desenvolve, mas conforme ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, ele vai se produzindo a si mesmo. Então, ele é um sistema vivo que, querendo ou não, conforme nós vamos crescendo, tem células da gente que elas vão morrendo e elas vão se perdendo no decorrer do nosso tempo de vida. E aí, durante esse processo que a gente vai perdendo essas células mortas, outras células novas vêm surgindo. Ou seja, aí sim eu estou entrando dentro do conceito de autopoiese, o ser que se autoproduz, que se produz a si mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Certo. E aí Eles você falou um pouquinho de autonomia. produzem assim. Não, Pode falar. continuar, por favor. Então, eles se produzem a si mesmos. É a característica de todo ser vivo. Então, por exemplo, uma célula, né? Uma célula do organismo, quando você fere, por exemplo, você faz um ferimento na sua mão, lá cozinhando, a faca entra e aquele ferimento, o que acontece? Você não precisa dizer para as suas células o que elas devem fazer. Elas o fazem. Então, assim, é uma competência de cada célula saber o que ela deve fazer para se regenerar e aquele corte fechar, né? Então, o seu organismo, né, como cada parte dele, né, cada pequenina parte, cada célula tem a sua inteligência própria, ela sabe, ela se produz a si mesma, ela se regenera, ela se refaz. Então, por isso que a gente diz que todo sistema vivo faz a si mesmo, né? Lógico que digamos assim, uma planta como um sistema vivo, ela pode receber água, adubo, ela pode receber do meio ambiente alguns elementos que a fazem, que ajudam a crescer, a florir melhor, a se desenvolver mais, enfim. Então, ela capta tudo aquilo e usa em seu favor, evidentemente, né? De alguma maneira, ela também está à mercê de como a tratam, se a cortam ou não, se ela é podada ou não. Mas, assim, há uma intervenção do ser humano, né? Ela corta, poda, mas o que ela faz? Ela se regenera, ela cresce, ela dá outros galhos, ela volta a florir. Então, assim, a competência dela de se refazer, de se criar a si mesmo, é que se chama autonomia. E assim é o ser humano. A gente pensa que influencia o ser humano e que modifica esse ser humano à vontade, né? Mas não é verdade, o ser humano não muda porque as pessoas querem que ele muda. Existe
uma intervenção, que o Capra chama intervenção significativa. Se aquilo tem significado para o ser humano, ele se modifica em função daquela intervenção. Se não, não. O que vai definir é o seu próprio sistema, a sua própria autonomia. E o que vai definir também é o que ele tem enquanto estrutura, enquanto conhecimento próprio. Ele tem uma estrutura, ele tem conhecimentos, né? Alguns conhecimentos construídos, desenvolvidos, e a partir daquilo é que ele se modifica. Então, assim, às vezes você pode dar estímulos, quaisquer que for, e de repente aquele ser, enquanto autopoético, ele não absorve ou não se estimula, porque aquilo que lhe é dado não tem significado. Ele tem que encontrar significado na sua própria estrutura que foi construída ao longo da sua vida. Por isso que a gente diz que as pessoas são diferentes. Sim. Pode falar. Então, só para dar a gente refletir e ajudar o pessoal também de casa a entender mais sobre esse tema. Nesse momento agora, você acaba de falar que o ser humano, ele aprende quando ele sente que ele tem a necessidade de aprender aquilo para si, para sua estrutura, e a gente acaba entrando agora no tema, né, da autopoese voltada para a aprendizagem, para a educação de fato. Então, o ser, ele consegue se modificar quando ele está disposto a isso, em relação ao conhecimento, gente. A gente saiu um pouquinho da parte de biológica, a gente está entrando na seara agora do conhecimento. Então, quando eu, que sou um ser autopoético, que me autorregenero biologicamente, também quero aprender algo, é muito mais fácil de eu conseguir adquirir esse conhecimento. Seria isso, Ana? Na verdade, essa questão do conhecimento, ela dá para se entender bem em função da estrutura cognitiva que cada um de nós possui. Por exemplo, eu vou para uma aula, eu estou fazendo um curso e aula a aula eu estou conhecendo, eu estou estudando uma língua, né? E aula a aula eu estou conhecendo mais elementos da língua e eu vou ampliando. Então, se existe um conhecimento que está muito próximo daquilo que eu sou capaz de compreender, né? O Vygotsky quer dizer que a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, se eu sou capaz de compreender, eu vou assimilando e minha estrutura cognitiva vai se modificando. Mas se de repente alguém me leva para uma aula de física quântica, e de repente eu não tenho nada, né, na minha estrutura cognitiva semelhante ou próximo, ou capaz de captar esses novos elementos para modificar a minha estrutura, aquela informação toda, ela não consegue me modificar ou me atingir em nada. Então, é por isso que em sala de aula a gente precisa pensar o fazer do professor com o aluno, né? Então, às vezes, ele com certeza, ele vem imbuído da melhor boa vontade do mundo, da melhor condição de conhecimento, de aprendizagem, e dá uma aula espetacular. Na visão dele, a aula foi assim, linda, maravilhosa, bárbara, sucesso total. Mas se ele não teve uma percepção, um time de observar de que maneira os seus alunos estavam, né, integrados ou não, imersos ou não, próximos ou não daquele conhecimento que estava sendo ali tratado, ele pode ser que ele não perceba o que aprendizagem houve e que tipo de aprendizagem houve. Então, é por isso que o professor tem que ter uma postura diferenciada em sala de aula, justamente em função de pensar que as estruturas cognitivas são diferentes para cada um, né? Então, como fazer isso? Né? Entendi. Realmente é um desafio, porque o professor ele precisa, de fato, conseguir entender que muitas das vezes o aluno que está ali diante dele, ele não teve um conhecimento anterior, de fato, para conseguir fazer essa construção cognitiva do conhecimento. E aí, muitas das vezes, o aluno desperta um desinteresse, mas não é um desinteresse porque o aluno não quer aprender a matéria, mas é porque ele não tem um conhecimento anterior, uma base anterior, que ajudasse ele a fazer as ligações cognitivas para conseguir
adquirir aquele conhecimento e para também ver a importância que esse conhecimento tem na vida dele. Então, brincando aqui, fazendo uma linha reta, imaginária, vamos imaginar que aqui tem uma linha, certo? E você tem o primeiro contato com esse objeto aqui, que a gente chama daquele momento do estranhamento, que é quando você tem o primeiro contato com esse tema, esse assunto. Vamos pegar o exemplo da professora Ana, a física quântica. Então, você foi introduzido aqui no começo sobre alguns conceitos da física quântica, e aí quando você for chegar aqui num outro momento, por exemplo, pode ser um dia seguinte ou uma semana seguinte com aquele professor, ele vai te dar um tema novo, mas que tenha conexão com o primeiro tema. E assim, semana a semana, ele vai te trazendo pedacinhos que vão te ajudando a ligar os pontos do começo da linha até onde você está, e aí você vai criando, de fato, esse conjunto da sua memória cognitiva. Correto? Professora, me corrija se eu estiver equivocado, por favor. Seria isso, sim? E aí, a partir disso, você acaba até assimilando o conhecimento e tendo interesse em aprender mais sobre isso. E é claro, você desperta também no aluno, tem que avisar para ele o quão importante é ele adquirir esse conhecimento. Gente, eu acho que a câmera da professora Ana travou. Oi? Acho que a conexão dela deve ter caído, sim. A professora Ana, a conexão dela caiu. Voltou. Voltei. Eu estou assim estável. Ultimamente, eu ando tendo dificuldades com a minha web. Mas Tá você ok. estava falando quando eu caí. Você começou a responder e dizer das diferenças das pessoas, né? E do fato delas não terem algo na sua estrutura cognitiva próxima Sim. ao conhecimento novo que está chegando. Mas eu vou deixar você comentar. Pode Então, comentar. eu comentei o seguinte, que a gente poderia imaginar uma linha reta, né? Uma Isso, linha, você se a gente estava falar... falando nisso. Isso. E aí eu peguei o tema que você sugeriu, que foi de física quântica. Então, se você dá uma introdução aqui no começo e fala para o aluno qual que é importante ele aprender sobre isso, você já está dando o primeiro insight e está fazendo ele ter contato pela primeira vez com aquele conteúdo. E aí nós chamamos da fase do estranhamento, porque é a primeira vez que ele tem contato com aquilo. Depois, um dia depois ou uma semana, você continua complementando aquele conhecimento, você resgata o que você falou, mas você traz uma informação nova, e assim por diante, por exemplo, 1 mês ou 2. E aí, é claro, que aí ele vai, esses pontos que ele foi aprendendo pedacinho por pedacinho, a gente pode dizer que foi o caminho cognitivo, né? Para ele juntar esse conhecimento e resgatar. Isso. Aí eu até falei assim, me corrija se eu estiver equivocado. Aí na hora, a professora Ana estava congelada aqui na nossa tela. Então, isso que é legal, é você também incentivar o aluno a falar a importância daquilo, e não querer passar o conteúdo todo de uma vez em relação à estrutura cognitiva e a capacidade, de fato, de assimilação desse conteúdo para facilitar a aprendizagem do aluno. Seria isso? Exatamente. Seria isso. Então, a forma de garantir que você, de alguma maneira, está contribuindo com novos aprendizados, né, para o seu aluno, seria justamente por meio da interação. Você sentir, né, você perceber, enquanto professor, na sua narrativa, você perceber como o aluno está recebendo aquilo. Então, uma aula ela pode ser expositiva, mas ela tem que ganhar uma interatividade, ou seja, tem que haver diálogo durante essa aula expositiva, né? Uma aula expositiva ela é tão boa, né, quanto uma atividade super prática, bem construtiva, né, no termo na condição de construir um conhecimento. Uma aula teórica, uma aula expositiva pode ser, sim, interessante, desde que ela seja dialogada. De alguma maneira, é preciso que o professor sinta como o seu interlocutor, que é o aluno, né, está percebendo. E, de alguma maneira, saber como o aluno percebe é também poder direcionar e enriquecer a sua exposição, a sua fala, o tratamento daquele assunto, né? Tornando ele também contextualizado, porque cada aluno tem um contexto, cada aluno tem uma experiência.
E isso é que enriquece não só a aula em si, mas a aula para todos aqueles que estão participando dela. Muitas vezes eu sempre ouvi dos alunos os comentários ao final de aula em dizer que foi muito interessante, que naquele momento em que o colega disse isso, aquilo, e contou tal e tal experiência, aí eu pude entender melhor, eu pude perceber. Então, essa riqueza na troca de ideias, de construção de ideia em torno de uma temática, e amparada pela interatividade, o diálogo, ela é certamente ela vai contribuir muito mais com a construção e o alargamento dessas estruturas cognitivas, né, de cada um. E é legal, né? Essa parte, principalmente que você falou da aula expositiva, que ela não precisa ser somente expositiva, mas ela também pode ser interativa. É claro, a primeira vez que o aluno vai ter contato com aquele tema, com a temática selecionada ali, de fato, o professor tem que fazer uma aula expositiva, porque ele não tem um conhecimento, ele não tem uma bagagem ainda para discutir em sala de aula. Entretanto, isso não impede de, durante a aula expositiva, o professor buscar feedbacks desses alunos. Falar assim, o que você acha, o que você acredita sobre isso que a gente acabou de falar aqui? Ou o que você discute, que é o que a professora Ana está falando, que aí, muitas das vezes, ele aprende até com a dúvida do colega, o perguntar, né? Estimule seus alunos a perguntar e também pergunte para eles o que vocês acham sobre esse conceito que está sendo apresentado nesse momento. A gente é suspeito de falar das aulas da professora Ana, gente, porque as aulas dela, de fato, é o máximo. A gente senta em roda, né? A gente não senta na... Peraí que meu computador, a bateria estava acabando aqui, já coloquei ele para carregar. Bom, nas aulas dela a gente senta em semicírculo, então a gente tem uma discussão. Já a disposição que ela coloca na sala de aula já é diferente. Então, professora, você falou um pouquinho sobre essa questão aí da aprendizagem de conexões cognitivas. E, então, a partir das conexões cognitivas, seria legal você também comentar um pouquinho no momento oportuno sobre como que você dá as suas aulas, mas e também como que a gente estimula, a partir disso também, a autonomia do aluno. Ele primeiro precisa conhecer, ele precisa ter, de fato, essa exposição ao tema, para depois ele conseguir ter uma autonomia para aperfeiçoar esse conhecimento. Esse processo se dá de forma natural, ele é estimulado. O que pode acontecer? É verdade, Alexandro. As minhas aulas são realmente com essa a Formato aí, organização, essa né, estratégia. ela se dá em função da forma como eu entendo que eu deva me comportar, ou assim, como eu devo desenvolver a minha docência, né? Então, eu não realmente detesto ter cabeça atrás de cabeça, eu mantenho sempre um círculo, e nesse círculo só a posição das pessoas, elas acabam se confrontando olhares com olhares, né? Os olhares são trocados de todos com todos. Então, as pessoas não se sentem tão ou escondidas ou ali no cantinho. E aí, daí começa a conversa, né? E aí cada um começa a se posicionar e cada um começa a dizer os significados daquela temática, o que mais lhe tocou, começa a contar experiências pessoais e próprias. E o que tem de bom é que as pessoas elas não são forçadas a aceitar, por exemplo, aquilo que se está comentando, né? Eu já tive situações de sala de aula de alunos que disseram que não concordavam, e aí eu deixei livre para explanar, para expor como é que eles percebiam, e eu disse, tudo bem, então vamos deixar essa conversa em suspensão, e depois a gente pode continuá-la num outro momento e tudo mais, e isso assim aconteceu, né? Ela foi se perpetuando durante algumas aulas, foi extremamente interessante isso. Então, assim, as pessoas vão captar aquela verdade que é uma verdade minha, que é colocada enquanto verdade do professor, elas vão captar
em função do que é significativo para elas, né? E isso para mim já é, por exemplo, uma faceta da aula na qual eu já vou avaliando, né, o envolvimento do aluno em sala de aula. Então, eu não preciso estar dando uma prova na qual eu tenho que medir conhecimentos, se eu, durante as aulas, eu já vou observando, eu já vou trocando com cada um toda essa riqueza, né, de conversa, de temática, de discussão. Então, isso já vai sendo um parâmetro também para que eu possa avaliar esses alunos, né? E também, muitas vezes, esse processo, todo esse procedimento, acabou me levando a uma retomada dos meus planos de trabalho, de aula, de roteiro, em função da necessidade de tratar melhor um outro aspecto no qual eu não havia pensado, não havia planejado. Então, eu vou colocando isso. E como vocês sabem bem disso, eu acabo interagindo muito com alunos, eu uso outros aplicativos, falo com os meus alunos muito pelo WhatsApp, a gente monta turmas, grupos de conversa, e ali também eu vou mandando materiais que são complementares à aula, né? Por exemplo, essa semana eu tratei em sala de aula da questão da aprendizagem sob o ponto de vista do behaviorismo, né? Dos condicionamentos e das máquinas de ensinar. E aí, imediatamente, no dia seguinte, assim, de repente aparece para mim, assim, parece como um prêmio, um videozinho do YouTube sobre máquina de ensinar. Foi uma coisa, assim, interessante, eu não havia nem, né? E aí, imediatamente, eu passei o videozinho para o pessoal, falou, olha, ontem na aula eu falei sobre isso, então assim, e isso foi uma coisa que surgiu, não foi uma coisa planejada por mim. Então, assim, eu aproveito o máximo possível essas dicas todas, toda essa riqueza que aparece, para ir trabalhando e tratando, não só em sala de aula, também eu vou mandando material para os alunos, né? E as pessoas se sentem bem por conta disso, porque há um respeito da individualidade de cada um, das suas. Assim, cada um tem uma singularidade, é uma idiosincrasia interessante, né? Cada um é, vai se mostrando, e cabe a mim, acho que como professor, conhecer mais e mais e mais, né? Então, e eu sou assim, 24 horas ligada a todas essas questões. Então, se me aparece algo que o meu aluno, doutorando X, pesquisa e ou falou, ou citou isso, imediatamente eu separo e mando. Então, assim, é muito ativa a minha relação e esse meu envolvimento, essa troca com o meu aluno, porque o conceito de autopoiese, ele fala mesmo que essa questão da, da interação professor-aluno é tratada num conceito que ele chama de acoplamento estrutural. Então, esse acoplamento estrutural, ele é justamente isso, é a condição na qual eu estou tão integrada com o professor, com o aluno, né? Tá. De tal maneira que a gente assim está sempre trocando. E os alunos têm total e completa liberdade para se aproximar, para falar comigo a qualquer momento, mandar uma mensagem. Então, eu acho que isso que é a riqueza toda do trabalho. Evidentemente, eu tenho horários, tenho dias que eu não respondo, fim de semana, mas a mensagem está lá e assim que eu puder, eu vou tocar, vou responder, vou tratar da questão, né? Então, eu vou vivenciando essa autopoiese. Eu vivenciei essa minha autopoiese quando eu desenvolvi a minha temática de tese de doutoramento, né? Eu fui desenvolvendo, estudando e fui percebendo as pessoas, porque a minha tese tratou de uma formação de gestores escolares num ambiente virtual, então eu tinha interação com eles no ambiente e às vezes tinha umas aulas presenciais. E quando eu tinha a interação no ambiente em si, eu fui trabalhando muito com nos recursos do ambiente virtual, que se chama diário de bordo. E no diário de bordo, eu nessa
intimidade, porque o diário desse ambiente, que era o ambiente EPROINFO, tinha a característica de ser utilizado só pelo professor e pelo dono do diário. Aquilo não era aberto a todos. Então, em cada diário, né, parecia cada confessionário, eu tinha uma interação com um determinado aluno. Né? Professora, conta um pouquinho para a gente mais sobre esse projeto aí, onde você teve que gerenciar essa questão. Foi um gerenciamento de inclusão digital em uma rede de escolas? Como foi esse processo? Não. Esse processo foi o seguinte, foi uma formação dada pelo INEP, né? Pelo MEC, o órgão INEP, desenvolveu uma formação para gestores escolares do Brasil inteiro. Legal. Então, foram 10 estados fizeram parte dessa formação e 10 professores acompanharam essa formação. Eu, na época, em 2004, eu acompanhei a formação de gestores da Bahia, né? E você me dá um minutinho só, Alexandro? Pode dar. Eu preciso contar para as pessoas assim que nós estamos em casa, né? Eu já vou contar da Bahia. E em casa acontecem assim coisas incríveis. Eu tenho um animalzinho que está chorando desesperadamente, que precisa descer do lugar que ele está para vir para os meus pés. Vocês me desculpem, isso acontece, né? Então, segundinho, vai conversando com o pessoal aí que eu volto, Alexandro. Gente, a professora Ana, ela tem um cachorrinho, é o Wilbur, eu não sei o nome de raça de cachorro, mas já ela conta pra gente qual que é o nome da raça dele. Aqui. E ele precisa de uma atenção bem especial. Estou de volta já. Alexandre conhece o animalzinho, né? Isso, eu estava falando pro pessoal que a senhora tem aí o Wilbur. O Wilbur, exatamente. Eu só não sei falar a raça dele, porque eu não entendo muito de... Ele é um Dachshund. Dachshund é a raça alemã, mas o americano chama de Teckel e o brasileiro chama de salsichinha. Ele é um salsichinha, mas peludo, então ninguém acha que ele é um salsichinha, ele é muito diferente. Então, e ele tem já 14 anos e ele virou um chorão, um senhor chorão, que ele quer me acompanhar. E com esse recolhimento por 5 meses em casa, o que é que tem acontecido? Ele mais e mais está muito próximo de mim. Então, está pedindo mais a sua atenção. Ele pede minha atenção, tudo. Bom, enfim, desculpe, pessoal, mas tudo bem. É que ele estava chorando muito, daqui a pouco ia começar a incomodar aqui a minha fala. Bom, Ana, você parou lá na Bahia. Na Bahia. Ia contar para vocês que eu estive na Bahia fazendo esse trabalho, foi muito, muito, muito interessante, foi muito bom, muito proveitoso. Eu conheci 40 gestores de escolas, tanto do município como do estado, então eram cidades também ao redor de Salvador, de outras cidades do interior, e um pessoal muito receptivo e com muito desejo, muita vontade de acertar, de fazer. E nós fizemos essa formação que foi desenvolvida pelo pessoal aqui da PUC São Paulo, né? Sob a coordenação da Educação Currículo, e nós, enquanto gestores formadores, estivemos sob nossa tutela um estado. Eu fiquei com a Bahia. E nessa formação, a proposta da formação era muito interessante, muito bem desenvolvida. Os gestores precisavam fazer um mergulho nas suas escolas e fazer um diagnóstico das suas maiores dificuldades e identificar as necessidades de intervenção, de mudança, de formação, enfim, de acertos, né? Propostas e projetos de formação, de melhoria, né, na condição e na vida da escola. E eles foram mesmo orientados para fazer isso, e eu conversava com eles sobre isso em fóruns, e nós tínhamos textos para ler, e nós discutíamos,
E também existia esse recurso diário de bordo, no qual cada um dos participantes ia contando como é que estava desenvolvendo o seu trabalho, cada um na sua escola. Seu trabalho como Então, gestor como educacional, gestor certo? educacional. Então, o que eu fiz? Eu me vi como gestora, que tinha sido, porque eu já tinha trabalhado em gestão de escola no município de São Paulo, e como gestora formadora, que estava trabalhando com a formação de novos gestores. Então, nessa relação, eu apliquei exatamente o conceito da autopoiese. Eu fiquei muito Sim. atenta a cada vivência de cada gestor. E na minha interlocução com eles no diário de bordo, eu procurava manter uma proximidade e uma abertura para entendê-los, para estimulá-los, né? E para sugerir, para fazer sugestões. Então, conforme eu sentia essa dinâmica interativa, o meu comportamento era no sentido de auxiliá-los. Nunca Sim. assim de dizer, eu fiz assim, assim, assado, faça igual. E nunca no sentido de dar modelos. Acho que os modelos não são tão bons. Eu acredito que os modelos não dizem, não, eles são legais, né? Mas assim, a gente quer copiar o modelo, faz igual, vamos fazer igual para ver se dá certo na minha seara, mas isso nunca, nem sempre é verdadeiro, né? Porque os ambientes são todos diferenciados, as pessoas são Sim. diferentes, a organização, a vida, a sistemática dos grupos são diferenciados, né? Existe uma singularidade, uma multiplicidade, que isso precisa ser constatada e precisa ser respeitada. Ser Mas respeitado, trabalhado, né, Ana? Isso que é legal. Foi bom você ter tocado sobre esse assunto aí, porque é uma questão de fato, não copiar modelos, mas sim trazer a necessidade, de fato, você chegar nesse ambiente, fazer um diagnóstico, uma leitura, e a partir da necessidade das pessoas, elas mesmas começarem a construir um modelo que seja ideal para a vivência delas. Você falou sobre essa questão que você aplicou muita autopoiese durante essa ação, que no caso seria uma ação de retroalimentação para que a própria rede que você estava gerenciando ali, ela começasse a buscar um conhecimento e a se alimentar desse conhecimento. Então, aí a gente já puxaria um pouquinho da autonomia da rede, dos alunos que estavam fazendo parte ali do seu das pessoas que estavam ali sobre o seu gerenciamento. E eu só queria destacar uma coisa, pessoal. A professora Ana, como ela disse, ela fez essa ação de forma online e também em encontros presenciais. Aí a gente já pode identificar o ensino híbrido ou blended learning, que é o ensino quando você utiliza recursos educacionais à distância e também os recursos educacionais isso, presenciais para complementar isso. Então, professora isso. Ana, por favor, comenta isso para a gente, porque é muito importante, ainda mais agora que tem muitas escolas voltando para o presencial e também tem alunos que vão ter que ficar no online, permanecer no online. Então, a gente está vendo aí o blended também agora nas escolas de forma obrigatória, É, forçada, mas é um blended, assim, adaptado, né? Que ele ainda precisa passar por modificações e estruturações. Mas desculpa, professora, vai lá que a fala é sua. não, mas você falou muito bem, Alexandro. Você explicou direitinho o que é o ensino híbrido, é mesmo essas modalidades assim em uso, né? E em mistura, né? É uma composição chamada híbrida, né? E o que aconteceu com o nosso desafio, né, de continuar com a proposta educativa, as aulas e tudo mais, nas universidades, nas escolas, no ensino público, nos particulares, educação básica, ensino médio. Qual foi a proposta? A proposta é dar conta de dar uma continuidade àquilo que estávamos fazendo e de uma forma totalmente remota. Então, as aulas passaram a ser aulas remotas. Por quê? Porque pouquíssimas instituições e grupos estiveram preparados para dar uma continuidade tranquila, ou seja, continuar com aulas remotas
e ambientes virtuais com atividades, enfim, com uma proposta já madura, sedimentada. O pessoal começou a fazer muito improviso, muita improvisação, Sim, e usar os recursos dos ambientes virtuais, né, que começaram a surgir. Eu, por exemplo, na PUC, onde eu trabalho, nós não tínhamos. Eu tinha conhecimento da plataforma da Microsoft que usamos, que é o Teams, mas eu não tinha conhecido, não tinha, assim, como se diz, não tinha quilômetros rodados, ou seja, eu não tinha muita experiência no uso. Eu havia usado, antes da pandemia, eu já havia usado, mas de uma forma assim, esporádica. Bem, de repente, numa semana, todos tivemos que, né, utilizar o Moodle, que já utilizávamos, e o Teams. Então, eu acho que a PUC até conseguiu se sair de uma certa forma bem, no sentido que os professores começaram a ter formação, os colegas começaram a formar os próprios colegas, e numa rede colaborativa conseguimos dar conta de ajudarmos, auxiliarmos a todos, né? Até hoje estamos fazendo algumas formações ainda. E isso nos dá a dimensão de que, com certeza, acho que não voltaremos a ter só aula presencial como antes. E também acho que, com certeza, não teremos só aula à distância como estamos tendo agora. Eu vejo que nesse frigir dos ovos, nesse caldeirão aí de novidades, né, e de desafios em que todos estamos inseridos, precisamos pensar e discutir muito sobre um redesenho, né, uma reorganização do nosso conhecimento no tempo, no espaço e os nossos conteúdos também, o que é mais valorado e menos valorado. Existe muita queixa com relação às práticas, né, principalmente no âmbito do ensino público, das perdas, do que está acontecendo e tudo mais, mas eu diria o seguinte, existe um aspecto, um caldo aí positivo disso tudo. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de repensar e de ter bem as nossas barbas, bem visível a nós, essa questão do que fazer e de como modificar. Então, rapidamente veio à tona tudo aquilo que a gente fazia e que não era bom. E, de repente, tem uma proposta que a gente tem que aproveitar o melhor possível. Mas também a gente começa a perceber que essa proposta que a gente quer fazer o melhor possível talvez não seja a melhor, mas exista outras vias e que a gente precisa construir tudo isso. Como é que são esses tempos, como é que são utilizados esses conteúdos. Eu acho que houve muita mexida, né, um balanço muito grande com relação às coisas morais, né, aos nossos valores. Os nossos valores, assim, foram confrontados sobre o que é mais válido, o que é mais importante, enfim, esses elementos que são paradoxais na sociedade, que às vezes a gente tem opiniões de cá, de lá, e não tem um consenso comum, isso tudo está servindo para a gente repensar e repensar de uma forma criativa como é que a gente vai sair dessa e o que é que nós vamos fazer mais adiante. certo. Ana, e em relação, enfim, esse contexto todo, o mais legal é que eu posso até falar com propriedade que você já praticava algumas ações tanto no presencial quanto no virtual, né? Ao você utilizar as redes sociais de fato também para o ensino e aprendizagem dos seus alunos nas suas aulas. Isso que era legal. Você usa até hoje, né? Tanto o WhatsApp, que é uma plataforma de rede social, quanto o Facebook também. Então, isso foi bem válido. Então, eu acredito que para você o desafio não foi tão grande. Mas me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho para essa questão. A gente pode falar também sobre essa questão das redes sociais, tentar aí fazer um pensamento complexo aí desses três ambientes, o ambiente virtual, três ambientes não, dois ambientes, desculpa, do ambiente virtual, o ambiente presencial, e as ferramentas que você vai utilizando dentro da sala de aula
e as características que a gente pode encontrar da autopoiese nessa sua aplicação aí, na sua aula. Pois é. Explica para o Por pessoal exemplo, como que a gente consegue identificar aspectos da autopoiese que você aplica na dentro de minha sala de prática. aula. Isso. Eu vou falar de uma prática mais recente. Então, bom, eu vou começar pela mais antiga. Há anos atrás, há anos já, há uns bons anos, eu lembro que já em 2014 ou 15, eu já trabalhava com os alunos usando o Facebook como suporte de materiais, de troca de materiais, de disponibilizar algumas leituras, coisas que estavam na web, e sempre recebendo dos alunos aquelas descobertas que eles faziam e que postavam na nossa página no Facebook, a página da disciplina. E nós fomos fazendo isso durante vários anos, mas, de repente, com a vinda do WhatsApp, as coisas se modificaram completamente. Então, eu percebi que eu precisava continuar a receber dos alunos essas devolutivas, porque era uma forma de valorizar aquilo que eles pensavam, os seus significados, sempre trabalhando com os significados dos alunos. Então, era uma forma de pensar e valorizar os seus significados, e uma forma assim de divulgar, de ter uma troca rápida sobre aquelas coisas que eram do nosso interesse comum. Mas eu percebi que o Facebook começou a ser assim menos visitado e menos alimentado, em paralelo, começamos a ter o uso do WhatsApp. Então, tudo aquilo que tínhamos no Facebook passou a ser usado, trocado, alimentado, disseminado, divulgado dentro do WhatsApp, com uma velocidade tão grande, né? Nós só não migramos para outros porque Instagram, por exemplo, porque ali as coisas se dão numa rapidez muito grande, e assim, eu acho que o WhatsApp foi de ótimo tamanho. E esse semestre, eu vendo que esses ambientes todos oferecem uma série de aplicativos, comecei a ficar curiosa para saber o uso deles, né? Enfim, afinal, está tudo aí para fazer. A Microsoft, a PUC oferece para cada professor e para cada aluno o pacote Office 365 inteiro. Então, você é aluno da PUC, você ganha todo o pacote, instala no seu computador, e com ele tem uma série de aplicativos que eu desconheço até o nome, não dá tempo de ver, mas eles estão lá. E são extremamente interessantes. Então, um deles é o Teams, que eu uso para as aulas remotas, né? E esse ano esse semestre, aliás, eu comecei a fazer uso de um aplicativo que não é da Microsoft, mas está em moda, está em uso, que é o próprio Padlet. E aí, na primeira e segunda aula, eu pedi para os alunos trazerem as suas descobertas e materiais alusivos às temáticas que nós estávamos tratando. Na primeira aula foi a questão do behaviorismo e na segunda aula do racionalismo, né, a priorismo, e na terceira aula, construtivismo. Então, assim, eles foram alimentando com materiais e nós fomos trocando. Enfim, cada pessoa trazia aquilo que o representava na sua ideia, né? O que se aproximava mais e mais da visão que ele tinha da temática e das ideias que nós estávamos discutindo. Então, isso o que é? É reconhecer que o ser é autopoético. Esse era o reconhecimento da autopoiesia do sujeito, é deixar que ele trouxesse e apresentasse para os seus colegas, né, compartilhasse com os outros a sua visão da temática, da teoria estudada, discutida, refletida, mas a partir do seu reconhecimento, dos seus significados. Trabalhar com os significados do outro é realmente entender e perceber essa construção própria de cada um. Então, não adianta eu querer impor tudo para mim. Eu posso fazer nesse Padlet, a gente coloca um leque de sugestões, de materiais, de vídeos, de textos, poesia, podcast,
todas as mídias possíveis, né? E lá nós dividimos e discutimos e conversamos. Então, às vezes, uma delas faz mais sentido para um, outra faz mais sentido para outro. Então, eu acho que essa diversidade é reconhecer esse movimento autopoético de respeito ao outro, dos significados do outro, e saber que ele vai aprender conforme a sua estrutura cognitiva aceitar aquilo que lhe é ofertado, né? Algumas coisas vão passar ao largo, outras vão fazer muito sentido para ele. E eu tenho que respeitar isso, eu tenho que entender isso. Não existe uma verdade só, um formato só, uma aprendizagem só. A aprendizagem é múltipla. Maravilha, Ana. A Ana aí falando um pouquinho para a gente sobre autopoieses, e ela está explicando para a gente também, pessoal, como que a gente vê os conceitos, né, as características da autopoiese em sala de aula. Então, ela acabou de explicar aqui para a gente, de uma forma fenomenal, né, sobre essa questão de construção do conhecimento dentro da sala de aula, ou seja, a própria sala de aula se autoalimenta, e para isso ela utilizou as redes sociais, como por exemplo o WhatsApp e o Facebook, onde o aluno também trazia ali conhecimento, postava, ela falava alguma coisa sobre a aula, ela também trazia conhecimento e postava, e cada um também se sentia à parte, porque cada um trazia, né, como a professora Ana mesmo falou, um pedacinho de conhecimento e ia postando ali, gente, olha o que eu achei legal sobre Mohan, ou sobre a questão da autopoiese que complementa a autopoiese, olha o que eu achei sobre inteligência emocional, olha o que eu achei sobre neurociência, que vem de acordo, que conversa com o que a gente discutiu na aula passada. Então, é um sistema que se autoalimenta. Então, fazendo essa analogia, né, entre o sistema autopoético e biológico e autopoético agora na área educacional. Então, a autopoiese no sistema biológico, ele se autoalimenta para se manter vivo, para se caracterizar, para se renovar. E a mesma coisa na sala de aula. A partir do momento que você utiliza esse conceito, né, vamos fazer essa analogia aí, de trazer conhecimentos, não só conhecimento que o professor preparou em sala de aula, mas um conhecimento que o aluno também traz. E aí entra mais um conceito que vira e mexe, eu falo aqui nas lives, a Carla lembra bem desse conceito que eu sempre falo, né, Carla, de inteligência coletiva. Ela está utilizando o coletivo para autoalimentar aquela aula, autoalimentar aquele momento, que é o que você, educador, também pode fazer em sala de aula, trazer a experiência dos seus alunos, independente da idade ou a série que você leciona. Você pode, por exemplo, trazer na aula de história o quê? O conhecimento deles em relação à história da família deles. E aí você vai alimentando e você vai desenvolvendo nele também o interesse pela matéria. Pode complementar a Ana, Carla, pode complementar essa fala. Por favor, fiquem à vontade. Então, essas redes, elas são extremamente interessantes. A nossa vida em rede agora, ela veio trazer apoio e suporte e trazer, assim, suporte mesmo, né? A possibilidade de deixar que as pessoas se comuniquem, que as pessoas troquem e deixar que elas se linkem conforme os seus interesses. Por exemplo, eu tenho o WhatsApp da turma atual do TID, dessa disciplina que eu estou dando esse semestre, e como é começo de semestre, eu estou recebendo ainda mais alguns alunos participando. E a cada aluno que chega, ainda formando a sala de aula, eu recebo de uma maneira... Tudo bem? Voltou? Voltei, pode ficar tranquilo. Tá. Eu recebo cada aluno de uma maneira muito acolhedora e de uma maneira festiva. Vocês me conhecem e sabem como é que eu faço. E é interessante que a cada um que chega, eu não só introduzo o aluno, né, adiciono, mas eu apresento, eu digo, olha, recebemos fulano, veio de tal. Eu falo algumas palavrinhas da pessoa e peço para se apresentar. E aí eu também peço em seguida para que as pessoas contem para esse elemento que chegou o que é que nós já fizemos, o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser lido, ou seja, eu não polarizo para mim, não centralizo na minha pessoa toda aquela receptividade, né? Eu compartilho com todos. Então, assim, é realmente
um ambiente de compartilhamento e ele se torna colaborativo, as pessoas se sentem bem. Pelo menos vocês já foram os meus alunos e sabem como é que isso funciona nos grupos, né? Nos nossos grupos de trabalho. Gente, que bom. Professora Ana, quero te agradecer imensamente por essa oportunidade que você deu da gente conversar com você, você falar sobre a autopoiese. Olha, eu acredito que vale a pena a gente marcar um dia para você falar sobre essa questão desse projeto lindo que você participou em relação aos gestores educacionais. Porque é um momento que a gente está vivendo agora, de fato, né? Esse momento contemporâneo, ele pede isso. Onde todos estão se transformando de fato. A gente ainda não tem certeza que voltar para as escolas, de fato, é seguro, principalmente para crianças que têm pessoas de risco na família. Então, por exemplo, você vai mandar o seu filho para a escola que muitas das vezes ele pode trazer um risco, sendo que ele mora com o vô, com a avó, ou uma pessoa que também tem diabetes ou hipertensão, tem outras complicações na área da saúde. Então, como que um gestor também da escola pública ou da escola privada, como que ele consegue fazer esse gerenciamento? Então, eu acho que trazendo um pouquinho de como foi a sua experiência em relação a esse projeto, de fato, né, utilizando o formato híbrido, mas a gente trazendo ele mais pelo olhar do online, de como foi essa experiência, compartilhar essa experiência com outras pessoas seria muito interessante para eles também terem insights de como que eles podem agir. É claro, a gente não vai propor para eles um modelo, como você mesmo falou, o ideal é que cada um consiga identificar a sua necessidade regional ali e trabalhar em cima da sua necessidade. Mas você trazer para a gente essa experiência de forma mais detalhada num outro momento, numa outra live, eu acredito que caberia justamente para que esses gestores de escola vejam um pouquinho da sua experiência e passem a ter insights de como eles podem também aplicar algumas ações, até mesmo para gerenciar o seu grupo de professores, de coordenadores, seus secretários, que vem sendo um desafio de fato. Mas eu quero desde já agradecer a sua presença, a sua aula foi maravilhosa em relação à autopoiese. Acredito que o professor agora ele já sabe que esse conceito, ele teve o momento, né, aquele que escutou pela primeira vez, ele teve a oportunidade de ter o estranhamento, aquela fase do estranhamento com esse tema, e agora cabe você a utilizar a sua autonomia e buscar um pouquinho mais sobre o que é autopoiese, se aprofundar mais nesse conceito e ver como você consegue observar as características dele na sua aula e transformar a sua aula para isso. Faltou a gente falar um pouquinho sobre complexidade, mas não se preocupa, gente, porque numa outra live a gente entra também na questão da complexidade. Certo, Carla? Com você. Exatamente. Eu acho assim que vai ser interessante a gente estar conseguindo conversar também, pensando no contexto da sala de aula. E aquela questão da experimentação, quando a gente fala da aprendizagem baseada em projetos, a gente percebe que a autopoiese é extremamente presente nesse momento, né? É aquilo que a gente monta, aquilo que constitui a teia do conhecimento. Então, quando a gente está trabalhando, né, dentro de projetos que atendem esse tipo de esse tipo de pré-requisito, o contexto é tanto para o aluno como para o educador, porque aí o educador, no caso, ele entra como mediador, né? Então a gente entende que essa construção do conhecimento acontece a todo momento, né? E essa troca de experiências é legal, né? Porque um troca de experiência com o outro. E quando a gente fala em colaboratividade, a gente também sabe que o professor acaba fazendo parte, né, dentro dessa cadeia. E aí o conhecimento acaba construindo, acaba sendo alimentado, né? Eu acho que a gente tem algumas disciplinas também, quando a gente trabalha, que são bem interessantes com isso. A gente tem, assim, uma autopoiese fantástica acontecendo a todo momento. Quando a gente fala da robótica, acho que do ensino maker, né, que é o mão na massa. Que mais que a gente tem? Aqueles mesmos projetos de laboratório de ciências, né, que os professores também levam para os alunos. Eu acho que tudo aquilo que a gente coloca à mão mesmo, né, que a gente tem um contexto, a gente contextualiza a teoria com a prática, eu acho que acaba levando a gente nesse ambiente, né, Ana? Sim, com certeza. Com certeza. Uma das preocupações minha
é sempre fazer a ponte entre o que a gente está teorizando e a visão da teoria sobre o nosso fazer. Eu só acredito que a formação acontece com esse jogo. Eu digo que é um jogo dialógico, a teoria e a prática, né, o fazer. Eu vou entender aquilo que eu estou fazendo à luz de uma teoria e eu vou construindo também o meu saber teórico, né? Eu acho que todo professor tinha que ser obrigatoriamente um pesquisador. É pena que a nossa estrutura, né, não permite isso, não permite os tempos de estudo, Sim. porque teríamos que estar sempre em formação constante. Não sei se vocês concordam comigo, né? Sim, Isso não sim. acontece mesmo. Eu concordo plenamente em que a gente desenhasse um sistema, na realidade, em que o professor, por exemplo, o professor de ensino público, né, no ensino fundamental, no primário, na realidade, desde o primário ao fundamental, que muitas das vezes o professor ele precisa ficar pulando de escola em escola. Eu acredito que o ideal seria a construção de um ensino onde o professor, de fato, ele trabalhasse 40 horas semanais naquela escola, sendo que 4 horas fosse, de fato, 4 horas para dar aula e as outras 4 horas do dia para planejar essa aula e para até corrigir as lições, porque são tempos que não são contabilizados na agenda do professor. O professor, ele só é a realidade, gente. Então, o professor, ele só é pago pelo período que ele está na escola. Ele não é pago pelas atividades extras que ele faz quando ele está fora da escola, que é a correção de lição, é a preparação para aquela aula diferenciada. Tem muito professor que ele é autônomo e faz por amor mesmo. Ele veste a camisa e ele faz as coisas por amor, que é a grande diferença na nossa educação hoje. Porque, além de dar a aula dele, quando chega em casa, ele corrige de fato a lição do aluno, ele prepara a aula, ele cria novos objetos educacionais para trazer ali em sala de aula, para apresentar para o aluno e para tornar essa aula mais dinâmica. São horas que, se a gente for parar para pensar, coloca a mão na cabeça de fato, são horas que deveriam ser contabilizadas como hora extra. Ou construir um sistema de ensino onde, de fato, ele permaneça 40 horas naquela escola, 40 horas semanais, sendo que 4 horas ele daria de aula e 4 horas seria para planejamento e correção. E aí você acha que isso é inválido? Não. Quem é professor sabe que essas horas são muito importantes. As horas de planejamento. Desculpa, professora, pode complementar, por favor. Eu queria agregar à sua fala o seguinte: essas horas poderiam, não só para planejamento e correção, mas como pesquisa e estudo. Os professores precisariam discutir entre si os contextos em que eles trabalham, as questões que emergem, as dificuldades, que projetos eles podem fazer conjuntamente, e estudar, buscar, né, através do estudo da discussão teórica também, uma reflexão sobre a sua prática. Eu já vi isso acontecer em algumas escolas, porque uma temporada eu fui supervisora de escola pública municipal, e cheguei a conhecer equipes de professores que faltava a eles uma orientação diretiva da equipe diretora da escola mesmo. Faltava a eles uma orientação do que fazer. E aí eles acabavam assim, desperdiçando essas horas com coisas pessoais. E uma coisa muito assim desagradável, né? Que enquanto eles poderiam ser estimulados a pensar, a pesquisar sobre o seu fazer e pensar em projetos comuns de intervenção, né? Eles estavam assim soltos à deriva, mas por falta de uma boa coordenação e de uma direção escolar que também tem o seu papel, e se não faz o seu papel, põe tudo a perder numa equipe, né, de professores que às vezes estão lá dispostos a fazer e que não têm esse estímulo. Nossa, realmente, né, se for a coordenação, gente, e o diretor, a gente não fala uma coordenação e um diretor que ele seja passiva nem autoritarista, mas que ele seja um líder.
que a gente devia ter, de fato, que os coordenadores e os diretores, eles venham trabalhar em si a liderança para estimular esses professores a cada vez dar o melhor de si também para os alunos. Então, a professora Ana falou tudo. Muitas das vezes, essa escola teve a oportunidade, mas, infelizmente, ela não tinha um direcionamento para trabalhar com os alunos, desculpa, para trabalhar com os professores essa questão de aproveitar aquele tempo que eles tinham para pesquisar, para criar projetos, para fazer um engajamento bem, assim, uma base consistente aí na construção da educação. Gente, eu quero, professora Ana, vou passar a palavra para você para agradecer, para você também fazer as suas considerações finais, mas desde já eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que você nos deu de ouvir você, de você compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Espero vê-la mais vezes por aqui para tratar sobre esses outros temas que eu acabei de citar. E, bom, gratidão é a palavra que eu tenho para te dizer agora nesse momento por tudo aí, por toda a nossa trajetória, por todos esses momentos maravilhosos de ensinamento e troca de conhecimento que eu venho tendo com você, professora. Muito obrigado, gratidão por tudo. E vamos marcar a próxima aí. Olha, eu aqui me sinto recompensada com a oportunidade de conversar com vocês e com as pessoas que estão presentes e aqueles que ainda ouvirão, né, esse nosso encontro. Eu agradeço muito, você sabe o quanto, vocês dois sabem o quanto eu os admiro nessa fase, nessa empreitada, nesse fazer que vocês estão, né, de uma forma tão dinâmica, tá uma experiência sensacional, acho que vocês estão construindo um saber, né, que a gente precisa pensar em como organizar, sintetizar, colocar no papel, nas suas teses e tudo mais, não é mesmo? Eu agradeço muito, pessoal, eu estou eternamente grata, tá? É grata mesmo. Bom, então, obrigada, professora Ana, obrigada, Alex. Antes da gente sair, vou passar a agenda rapidinho aí com vocês e passar um recadinho rápido, e aí todo mundo se despede junto. No dia 24 de agosto, nós vamos ter a Thaís Falcão conversando aqui com a gente sobre alfabetização mediática na educação, aproveitando o gancho da nova entrada do currículo de educação digital. E continuando o assunto que foi falado no dia 17 de agosto sobre fake news. Entrando nesse quadro da primeira live e da segunda live para compor aquilo que a gente está falando e uma das ferramentas de avaliação agora do processo online, do ensino híbrido, que nós vamos ter ele pela frente, tá? Que são os portfólios digitais e as redes sociais. No dia 26 de agosto nós vamos ter um encontro especial. Os nossos alunos do curso de Educação 4.0, nós vamos estar todos aqui debatendo, conversando, e eles vão estar mostrando para a gente como que eles estão inserindo a Educação 4.0 nesse novo contexto. Qual o retorno, quais as expectativas, quais são as surpresas, enfim, aquilo que a gente pode esperar. Então nós vamos estar falando sobre o protagonismo do professor na Educação 4.0. Sexta-feira nós vamos falar, no dia 28, vamos conversar com o professor Luiz Henrique, e ele vai estar falando para a gente como funcionou a metodologia Maker para a chegada desses alunos no novo ciclo de período de ensino integral. Então nós estamos falando dos alunos do Fundamental 2. Nós já tínhamos os alunos do médio dentro desse sistema, né, do Estado de ensino, e agora a gente tem os alunos do ciclo do Fundamental 2. Então, como que nós estamos usando essas ferramentas para agregar nas aulas? O que os professores estão fazendo e o que está vindo de bom aí pela frente? Abrindo no mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio, nós estamos trazendo a doutora Elaine de Sarno novamente aqui com a gente, uma parceira de trabalho. E ela vai estar falando sobre o suicídio, as peculiaridades, um olhar assim bem carinhoso, bem cuidadoso nesse assunto. A gente pode ter muitas dúvidas aí, estamos com adolescentes em casa que não estão conseguindo sair, não estão tendo aquela coisa de se encontrar com os amigos na escola, então eles estão com um contexto bem limitado. Então isso está trazendo preocupações e alguns problemas que a gente está acompanhando aí pela mídia. No dia 4 de setembro, João Carlos Santana vai voltar com as ferramentas dos ambientes virtuais, ok? Ele já esteve aqui anteriormente, o pessoal pediu
como que eles poderiam realmente, efetivamente, estar usando todos os recursos do Google Classroom e falando do Google Education. Então ele vai estar aqui mostrando, compartilhando tela, vai estar ensinando vocês a trabalhar, vocês pediram integração, importação, exportação de dados, pensando aí nessas provas que vão estar vindo e nesse sistema de aula que nós temos o quê? Cenários diferentes, o ensino híbrido de um lado e o aluno estando no presencial. Quando os alunos saíram da aula naquele dia do presencial, eles vão migrar automaticamente para ensino híbrido, em dias alternados. Então nós temos essas duas frentes já, que já foram resolvidas, ok? No dia 9 de setembro nós vamos trazer a doutora Cláudia, e a doutora Cláudia vai estar conversando com a gente sobre a neurociência e a educação, como focar o potencial do estudante e falando também sobre a plasticidade do cérebro, sobre inteligências múltiplas. Traremos a doutora Cláudia novamente porque ela vai trazer para a gente a educação inclusiva e a cultura maker no dia 14 de setembro. Vai ser muito interessante porque ela já vem trazendo esse estudo da educação maker, da robótica, enfim, do hands-on, dentro do contexto das escolas da prefeitura. Isso na região do Grande ABC. Então, assim, vai ser uma troca de experiências assim, muito fantástica. No dia 16 de setembro, nós vamos trazer a Roberta Guadanucci, que já esteve aqui com a gente, ela esteve naquela live incrível que a gente fez com o Mark Prensky, nós fizemos tradução ao vivo, então ela está voltando, porque ela tem uma resolução aí, enfim, um novo olhar, uma resolução aí da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação, né, que agora fala justamente sobre a inserção do inglês, tá, do idioma, do ensino bilíngue que vai ser oficializado. Então vai ser muito interessante o olhar dela, né, dentro desse contexto, como que vai ser daqui por diante. E também agora dentro do currículo, inclusive do ensino superior, vai entrar também o ensino bilíngue. No dia 21 de setembro, nós vamos estar aqui com o Sebastian Gerlich, e ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Vai ser uma conversa bem interessante, ele já está há muito tempo aí à frente da ONG, está trabalhando, enfim, juntamente com esse trabalho, com esse estudo dos indígenas também, é legal a gente entender tudo o que acontece pelo mundo, né? É aquela história da educação e a volta ao mundo. Assuntos extremamente pertinentes. No dia 8 de setembro, nós estamos aí com o nosso curso de redes sociais, no ensino online como ferramenta de avaliação. Nós tivemos até essa conversa aí com o Moran na nossa live do mês passado, se eu não me engano foi do mês passado, e nós falamos sobre o sistema de avaliação, o processo de avaliação online. E dentro desse contexto vem os portfólios e as redes sociais, ok? Bom, vou conversar com vocês agora. O Alex falou sobre as bolsas do curso, estou aqui anotado, eu pedi para o pessoal me dar um oizinho. Quem compartilhou e de repente não está como amigo, porque eu estou aqui, ó, anotando o nome daqueles, ok? Não posso mostrar agora, mas olha, estamos aqui com os nomes anotados, porque se mostrar não vai ser surpresa, né, gente? Então a gente não pode mostrar, mas ó, ao longo da live a professora estava falando e eu estava fazendo o quê, ó? Anotando o pessoal aqui na minha listinha, marcando um quadradinho do lado, ok? Bom, a nossa live de hoje vai subir para o canal amanhã, nosso canal do YouTube, em Classmaker Educação. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para vocês saberem quando nós colocamos coisa nova lá. Lá não tem só live, nós colocamos várias coisas naquele canal, ok? Temos a Classmaker Educação no Facebook, entra lá, dá uma curtidinha, ok? No perfil de Carla Lukizik, o pessoal continua me mandando o convite lá, eu não tenho mais como aceitar, gente, eu já estou no máximo. Por isso que a gente está com Carla Lukizik 2. Podem mandar convite por lá, que eu aceito sim, ok? Nosso Instagram, nosso LinkedIn também está lá. E a Rádio Classmaker, radioclassmaker.com.br. Nós estamos lá já com mais de 7.000 pessoas, com uma interação incrível no chat. Então, tudo que acontece aqui também vai para a rádio. Além de vocês terem divulgação da nossa agenda, algo que vocês sempre perguntam, mas também está lá na rádio também, para vocês poderem entrar e compartilharem, ok? Bom, gente, quero agradecer. Alex, obrigada. Professora Ana, nossa gratidão. Super obrigada por você ter estado aqui essa noite com a gente. Essa live, assim, eu achei que foi uma coisa muito interessante, porque mostra a perspectiva, dentro do contexto do que você falou, que aquilo não é só na escola. Ele vai além disso, né? Ele vai para o ensino superior, ele vai para uma pós-graduação. Na verdade, tem um comentário, enfim, que nós até conversamos sobre isso, né, na aula, que é algo muito interessante quando a gente fala de
Em que momento a gente para de aprender? Né? Isso foi muito Nunca. significativo. E eu escuto muita gente falar assim, não tenho mais idade para aprender, eu acho que eu já estudei graduação, acabou por aí. Gente, eu escuto muito isso. E a gente estava entrando, inclusive, em um exemplo, não foi pelo que a gente estava falando, que mesmo as pessoas, quando já tem até Alzheimer, elas voltam a aprender de novo. Elas desaprendem algo que elas tiveram, mas ela continua lá com os neurônios dela, em certo momento, produzindo conhecimento e precisando aprender. E a gente acha que não. As pessoas acham que quando a pessoa está com Alzheimer, ela não aprende mais nada. Ela desaprende e fica assim, né? E assim, a gente tem a comprovação disso, né? A neurociência nos mostra isso, né? E a autopoiese é muito inserida nesse contexto. A pessoa volta a aprender de novo e volta a aprender com a gente. Nós aprendemos dentro de casa quando somos pequenininhos e a gente volta a aprender lá no fim, novamente tendo um recomeço, ou seja, é cíclico. Isso não acaba muito. O aprender não acaba muito, gente. A gente tem que aprender todos os dias. E é como a gente fala, a própria professora Ana falou isso, quando a gente fala em formação do docente e capacitação, a gente não pode ter só momentos pontuais. A gente tem que ter isso sempre ao longo do nosso percurso. É extremamente importante essa trajetória e a maneira que nós nos identificamos. Quando a professora estava falando sobre autopoiese, nós temos um colégio na Argentina que se chama La Cecile e ele trabalha exatamente com isso. Ou seja, entrando na perspectiva que o Alex falou de 40 horas, lá os professores, eles têm um tempo, quando acaba a aula no dia, eles não entregam planejamento anual. Terminou a aula, eles têm 2 horas e meia para planejar a aula do dia seguinte. Veja o que eu estou falando, é a aula do dia seguinte. Por quê? Alguns alunos podem não ter absorvido o suficiente na aula passada, então não dá para Exatamente. passar para um outro tópico. E, gente, eles investem sim na educação dos professores continuamente. Esses professores têm cursos cada 15 dias. E eles têm as reuniões de grupo. Então, veja como é importante o que a professora Ana falou. Então, a gente tem várias escolas que trabalham assim. Na Finlândia também funciona assim. Então, assim, eu acho que foi muito interessante essa conversa da gente. Então, vamos aproveitar isso. Eu acho que a gente da Classmaker Educação, a gente procura trazer isso para vocês. Por isso que nós estamos investindo tanto na formação de vocês. Por isso que o Alex está sempre à disposição de conversar. Hoje não dá, amanhã não dá. Peraí, vamos sentar e vamos conversar, porque é isso que a gente quer melhorar a vida do educador, a gente quer tentar melhorar com as ferramentas que a gente tem. Se a gente não pode mudar a política educacional, então vamos começar lá do outro lado, porque do outro lado a gente pode transformar também, não é, gente? Uhum. Eu acho que A é gente isso que a precisa... gente busca. Isso Perfeito, mesmo. isso mesmo. Vamos A gente procurar precisa dar trabalhar, né? Pode Isso, falar, Alex, desculpa, pode gente. falar, Eu só ia pode falar, a falar. gente precisa dar o primeiro passo, né? Sim, Precisamos dar o primeiro passo para a gente construir, de fato, algo sólido no meio educacional. As políticas públicas atuais não estão ajudando, mas nós precisamos dar o primeiro passo e aí depois reivindicar essa parte. Mas se a gente não der nenhum passo, vai continuar tudo como está. Então, a mudança primeiro precisa começar dentro de mim. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso querer, de fato, ver essa mudança acontecendo, ver esse país melhorando por meio da educação. E como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que me capacitar, eu tenho que sim, adquirir conhecimento e eu sim, tenho que ter uma atitude a partir desse conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante para quando você tiver a sua atitude, você saber o que fazer ali naquele momento em relação a criar, de fato, um ambiente mais saudável para o professor, um ambiente onde a gente vem estudar, vem aprender, vem adquirir conhecimento, vem fazer pesquisa. Enfim, vamos lá lutar pelas políticas públicas, sim, mas vamos também ter o conhecimento para saber pelo que lutar, o que eu quero enquanto professor para adquirir mais conhecimento e aperfeiçoar as minhas ações dentro de sala de aula. Então, primeiro eu preciso me capacitar e aos poucos também contaminar o pessoal com essa contaminação boa, vamos chamar assim, que é a de adquirir conhecimento e replicar ele de forma agradável para todos. Carla, gratidão. Professora Ana, gratidão. Gente, compartilhem a live, toquem lá no sininho. Dia 8 tem curso de redes sociais. Entre em contato com a gente, mande mensagem pelo WhatsApp ou entre lá na página da Classmaker, tanto aqui pelo Facebook, entrando em contato com a Carla diretamente pelo link, ou no próprio canal da
da Clasmake Educação, tanto no site quanto o canal da Clasmake Educação, a página, desculpa, aqui que a gente tem no Facebook, tudo bem? Gratidão, Carla, muito obrigado pela noite maravilhosa. Professora Ana, muito obrigado pela noite e até a próxima. Obrigada, até a próxima. gente. Você que está em casa Até a também, próxima. obrigado. Obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Vamos aproveitar o final de semana, porque segunda-feira tem mais. Temos a Thaís Falcão. Beijos, gente. Ana, Boa noite. Tchau. tchau.